Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com os amados. A semana que eu deveria estar aqui, felizmente adoeci, fui acometido por esta virose que tem pego tanta gente aí, E infelizmente eu não fiquei. Infelizmente não fiquei exemplo, Mas graças a Deus nós estamos bem, Dissemos a diaconisa Lela que em outra oportunidade nós poderíamos vir. E assim ela concordou, portanto eu quero agradecer a Deus primeiramente e a nossa diaconisa pela confiança, bem como toda a comissão, amém, que Deus continue abençoando vocês. Agradeço a vocês pela confiança, aos irmãos, amém. Peço que nesta noite tenham paciência. Eu queria falar algo de Deus para as nossas vidas nesta noite. Tenho certeza que a palavra que Deus colocou em nosso coração, ela certamente surtirá efeito em nossas vidas daqui para frente. Amém? Texto bastante conhecido. Vamos abrir aí em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37. Só para seguir o protocolo, porque o texto é bastante conhecido. Já foi mencionado pelo menos umas 2 vezes aqui na oração que a nossa diaconisa fez. E foi esse texto que o Senhor colocou no nosso coração para estar falando nesta noite. Vamos falar de uma forma que a gente possa compreender esse Deus tanto no seu poder que pode operar, quanto na forma que ele deve ser adorado também, nem porque ele é digno. Então Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus... Amém. Não poder sentar. A cada dia que passa, irmãos, eu me sinto mais convicto, tenho mais convicção de que nós precisamos urgentemente nos desprender das coisas desta vida, das preocupações, de tanta coisa terrena, que muitas vezes nos faz ficar distantes de Deus, porque a preocupação que nós temos, ela acaba tomando o lugar da adoração ao Senhor. Então veja que o mundo lá fora tem se preocupado com muita coisa. Como sempre temos falado, tem colocado o coração deles nas coisas desta vida. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E lá em Mateus, no capítulo 6, diz que nós não devemos juntar tesouro na terra, mas no céu, porque lá a traça e a ferrugem não corroem, ela é eterna, as coisas celestiais. Então, o nosso tesouro, o nosso coração, tem que estar nas coisas de Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Aquilo que tem na terra, onde o homem tem posto o seu coração, é perecível. Tudo vai ficar aqui. Então, eu queria falar nesta noite sobre o Deus do impossível. Mas eu queria enfatizar nesta noite que o Deus do impossível, ele deve ser adorado. Ele deve ser exaltado. Ele deve ser glorificado. Ele deve ser magnificado. Receber a adoração que só a ele é devida e que só ele merece. Eu
eu queria, assim, quando nós falamos do Deus do impossível, se nós formos levar em consideração o contexto aqui, a gente poderia mencionar alguns textos e alguns casos que era impossível aos homens, porém não é impossível para Deus. O próprio Senhor Jesus falou isso lá em Mateus 19, 26, quando ele teve aquela conversa com o jovem rico antes, e aquele jovem vai embora e os discípulos ficaram se perguntando, porque o Senhor Jesus disse que ele deveria vender tudo que ele tinha, dar aos pobres, e assim ele teria vida eterna. E aí Jesus, conhecendo que aquele jovem jamais abriria mão de tudo que ele tinha para seguir a Cristo, Jesus diz que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eles ficaram pensando entre eles, quem poderia ser salvo então? Porque para eles era impossível, então, se nenhum rico poderia, então talvez para eles e para os pobres também não. Mas Jesus falou para eles, conhecendo o pensamento deles, que aquilo que era impossível aos homens era possível para Deus. Então não existe nada demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer. Como falei, se nós formos levar em consideração o contexto aqui desse texto que nós lemos, a gente vai mencionar aqui a história de Abraão, quando Deus falou para ele que faria dele uma grande nação. O fato aqui é que Sara, a mulher dele, era estéril. Então era impossível para o homem, era impossível que ele se tornasse isso que Deus disse que ele seria. Porque logo a mulher que ele tinha era estéril e não poderia engravidar. Aí lá na frente a gente vê que nasce Ismael e ele pensa que é através dele, mas Deus diz que não. Que era através do filho que Sara daria a ele. Ambos já eram velhos, avançados em idades. Não tinha mais condição de ter esse filho. Mas aí, como nós conhecemos a história, ele foi visitado por 3 homens, e ali fala que Sara daqui a um ano teria um filho, o nome seria Isaac, e dali Deus começava a cumprir as promessas. E nós não devemos duvidar quando Deus falar. Porque Sara duvidou, ela estava lá dentro da tenda e via. E aí que ele diz, a coisa é demasiadamente difícil que ele não possa fazer. Então não existe só esse caso, mas existem vários outros casos, como o caso de Ana, que era estéril, vivia sendo insultada, vivia sendo chacoteada, envergonhada por Penina, que poderia dar filho ao Cana e ela não podia. Mas um dia ela se colocou na presença de Deus, se humilhou na presença do Senhor, pediu ao Senhor um filho e fez aquele voto que nós sabemos, que ela daria o filho ao Senhor para servir na casa dele todos os dias da sua vida. E esse seria Samuel. Tem também a história da mãe de Sansão, que também foi visitada por um anjo, ou talvez pelo próprio Jesus, aí uma personificação através daquele anjo, através de uma teofania, que é uma aparição de Deus, Deus apareceu de várias formas, na sua palavra, forma de anjo, de homem, para falar, para se revelar. Então, certo dia, ele visitou também a mãe de Sansão, e como ela era estéril e não podia ter filho, ele disse que ela, por ser estéril, teria um filho, Isso aconteceu no período dos juízes, então Sansão veio, nasceu, para livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. E não apenas esses, mas muitos outros casos, para a gente entrar aqui na história que nós falamos aqui, nesse contexto. Então veja que para Deus não há nada impossível. Eu sei que todos nós sabemos disso. Mas às vezes estamos vivendo algo na nossa vida que aos nossos olhos é impossível. E até agora a gente não viu acontecer nada da parte de Deus. E isso às vezes nos causa desespero. Isso às vezes faz com que a gente acabe, de certa forma,
Como falei, que o Deus do impossível, ele é digno de ser adorado, e ele tem que ser adorado, independente de qualquer coisa. Então veja que às vezes isso acaba nos tirando desse estado de adorador, para nós entrarmos num estado de pessoas desesperadas, esquecendo do Deus que serve, do seu poder. Então logo, a nossa fé, ela está baseada na palavra. A nossa fé tem que estar posta aqui. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então não coloque a sua fé no homem. Não coloque a sua fé em outras coisas a não ser nesta palavra. Portanto, nesta noite eu queria pregar esta palavra. Eu quero falar exatamente dela. Eu quero falar tudo aquilo que está aqui. Pelo menos aquilo que eu sei que vai produzir em nós nesta noite, e eu tenho certeza disso. Um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de confiança no Senhor. Porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque nesses últimos dias, nós temos visto que parece que o povo não tem dado muita, talvez, importância a isso. Como falei, temos estado sufocados com as coisas, com as lutas, com as provas, com as dificuldades. E isso não pode, de forma alguma, tirar de nós o espírito de adorador. E quando nós vamos para o contexto, nós vamos ver a história de um casal. Aqui quem está falando é o anjo Gabriel para Maria, aquela que viria ser a mãe de Jesus. Não é Lucas que está falando, não é Jesus que está falando, mas é o anjo Gabriel aqui, nesta palavra. 6 meses depois dele ter visitado Zacarias, e nós vamos ver isso aqui, ele aparece agora para Maria. E através de tudo que ele fala para Maria, que ele havia feito lá na vida de Isabel, dizendo que aquela que as pessoas diziam ser estéril, já está no 6º mês de gestação. E isso produziu mais fé em Maria. E ela diz, então faça de mim como fez com ela. E aqui a gente vê algo impossível acontecer. É por isso que o anjo fala para ela, porque para Deus nada é impossível. Quando ele fala a respeito do que já tinha feito na vida de Zacarias e de Isabel. Então ela diz, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. É impossível uma virgem que nunca se relacionou com um homem ter um filho. Somente Deus para fazer isso. Somente o Senhor que nós servimos, que está aqui nesta noite, é que pode realizar o tamanho feito. Mas vamos para a história deste homem, deste sacerdote, que nos dias do rei Herodes de Judéia houve um sacerdote chamado Zacarias de turno de Abias. A mulher dele era estéril. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias significa o Senhor se lembra. E ele era sacerdote da 8ª classe, porque Davi havia estabelecido 24 classes, 24 turnos. Se não estiver enganado, cada turno compreendia entre 1000 pessoas. Então, logo, era impossível que os 1000 entrassem para fazer o que Zacarias fez. E caiu, como por sorte, caiu o turno que ele servia, e ele foi escolhido para entrar no santuário, para oferecer sacrifício, incenso. Então veja como o propósito de Deus ele começa a acontecer na vida de alguém. Veja que o impossível ele vai acontecendo. Então aqui, no versículo 6 do capítulo 1, diz que ambos eram justos diante do Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Como falei, eles eram já velhos. Não havia mais condição no corpo físico deles para
ela já é um filho. E como nós vamos ver lá na frente, quando esse anjo que falou com Maria, depois que ele cumpre o seu papel de sacerdote, e que o anjo aparece à sua direita, para dizer, não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Então veja que esse homem já servia a Deus há muito tempo, e já vinha orando ao Senhor por muito tempo também, por um milagre. Porque quem ficaria no lugar dele para dar continuidade, para servir como sacerdote também no lugar dele? Logo ele não tinha ninguém, não tinha nenhum descendente, não tinha nenhum filho. E eu imagino que isso era doloroso, era triste para ele e para Isabel. E logo aqui, como ela era estéril, não poderia dar nenhum filho a ele poderia simplesmente se divorciar dela e se casar novamente. Mas não é isso que ele fez, ele não desistiu dela. Eu imagino que ele orava com ela e orava por ela. Então nós estamos falando aqui de um homem, de uma mulher que sofreram a vida inteira, porque não poderia ver a família deles crescerem. Eles não podiam ver, não podia ter a alegria de carregar um bebê no ventre, de pegar um filho no colo, ele de ser pai. Mas embora ele sofra tudo isso, porque a Bíblia não diz isso, mas nós estamos conjecturando e imaginando que toda a vida dele, por ele ser já velho, e ela também, houve esse sofrimento. Houve esse momento na vida deles. Mas como eu falei, eles não desistiram nunca. E o que mais me impressionou, o que mais me impressiona nisso, é que como nós vemos aqui, ambos eram justos diante de Deus. E ser justo diante de Deus é andar de acordo com a vontade de Deus. Ser honesto com as pessoas, viver uma vida de retidão, que respeita as leis, a justiça, se refere a alguém que é correto, íntegro, que busca fazer o que é certo aos olhos de Deus. Então veja que mesmo em meio a tudo isso, eles nunca se desviaram, do propósito de ser fiel a Deus naquilo que ele tinha a obrigação de fazer. Porque ele podia levar o sacerdote para lá, dizer que não queria mais. Porque a gente vai ver que ele duvida, e talvez que ele ficou mudo por causa de ter duvidado que o Senhor poderia fazer aquilo. Talvez ele já ouvia esperado há muito tempo. Como ele conhecia a história, como ele conhecia o Antigo Testamento, e viu que Deus havia feito muitas coisas atrás. Logo quando o anjo falou para ele deveria ter se lembrado de tudo que Deus já havia feito na vida de outras pessoas e ter assim recebido aquela bênção e não ter duvidado. Mas como eu falei, talvez o sofrimento já era tão grande por conta disso, que ele não atinou, não lembrou dessas coisas. Mas eu volto a falar aqui, que tanto ele como Isabel nunca deixaram de servir ao Senhor. Nunca deixaram de adorar a Deus por causa disso. Nunca deixaram de cumprir os seus papéis na casa do Senhor. Em meio a essa tribulação, em meio a essa dificuldade, em meio a esse sofrimento. Nunca se desviaram da presença de Deus por causa disso. Muito pelo contrário. Porque ele sabia que o Deus que ele servia, que embora ele era o Deus impossível, podia fazer todas as coisas, mas ele também era digno de ser adorado. Era digno de que as pessoas fossem fiéis a ele. Mas não é só isso. Eles também viviam de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E isto quer dizer que a pessoa é obediente naquilo que se deve fazer, cumprir com tudo que lhe é de obrigação, aos mandamentos,
é ser obediente quando se deve cumprir uma ordem, é aquele que obedece e cumpre. Então eles obedeciam, independente de qualquer coisa, independente de como eles estavam. Zacarias sempre foi fiel a Deus. Sempre foi fiel em cumprir. Ele não abandonou seu ministério de sacerdote. Ele não deixou de cumprir o sacerdócio. Mas foi fiel a Deus. Em toda a sua vida. Em toda a sua existência. Até chegar o dia em que Deus resolveu lhe abençoar, lhe visitar. E fazer assim com que o impossível viesse a acontecer na vida dele. Então veja que vale a pena continuar orando. Vale a pena continuar buscando a Deus. Vale a pena continuar servindo a esse Deus maravilhoso. Precisamos entender que o tempo do Senhor não é o nosso. Enquanto o tempo do Senhor não chega na nossa vida, na vida da sua igreja, a sua igreja deve continuar seguindo, deve continuar caminhando na presença de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava meditando nessa história, meditando de como eles eram justos diante de Deus e viviam de forma reconhecida em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, o Senhor me fez me lembrar de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, que se desviava do mal. A Bíblia diz assim a respeito de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aqui vai falar da prosperidade dele. Mas o que eu quero destacar é o fato de Jó ele ser um homem íntegro, que se desviava do mal, que temia a Deus. E isso fez quando estava tendo uma reunião no céu, quando os seus angelicais chegaram diante de Deus para uma reunião, e Satanás também se apresentou. Daí dizendo que o Senhor questiona Satanás acerca de Jó. Perguntando se ele tinha visto o servo dele, servo Jó, que era íntegro, que se desviava do mal, que vivia no desejo do Senhor. E tudo isso Satanás achava que era por causa da prosperidade que Jó tinha, por causa das riquezas que o Senhor havia lhe dado. E como nós conhecemos a história, a gente vai ver que Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tinha, menos nos bens. E ele achava que fazendo isso, Jó ia se desviar, ia blasfemar contra Deus, ia duvidar de Deus que servia. E o que a gente vê é que Jó perde tudo. A mulher de Jó pede para que ele amaldiçoe Deus que estava servindo e morresse. Mas ele entendia que logo o bem que ele tinha recebido do Senhor era algo que não era para que ele deixasse o Senhor quando recebesse o mal. E logo ela estava falando como uma louca. E lá a gente vai ver que isso fez com que Jó conhecesse e tivesse intimidade com Deus. Porque no capítulo 42 ele vai dizer que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar.
Disse, mas agora os meus olhos te veem. Os amigos pensavam que era por causa de algum pecado que já havia cometido, que ele estava sofrendo tudo aquilo. Pediram para ele confessar o que ele havia feito. Mas veja que aqui a gente vai ver Deus fazendo o impossível acontecer na vida daquele homem. Quando Deus tirou aquele estado deprimido que estava, ele ia se coçando como carro de telha, de pedra, seja lá o que for, por causa da úlcera, por causa da doença que ele tinha pego, que tinha cometido. E em meio a tudo isso, Jó permaneceu firme, permaneceu fiel a Deus. E lá na frente, o Senhor tirou ele daquele estado que ele estava. O Senhor deu todos os bens que ele tinha em dobro. Só não deu em dobro os filhos. Mas abençoou tudo que Jó tinha. Então veja que vale a pena continuar servindo ao Senhor independente de qualquer coisa. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus das causas impossíveis. Não tenha dúvida disso. Eu estou falando algo que eu sei que a igreja já sabe. Estou falando algo que eu sei que é de conhecimento da igreja. Mas eu quero, como falei a princípio, enfatizar nesta noite que esse Deus do impossível, enquanto Ele não faz o impossível acontecer na minha e na tua vida, Ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado. Ele é digno de ser exaltado. Não deixe que o teu problema, que a tua dificuldade, que aquilo que tem te afligido, que aquilo que tem te entristecido, roube a adoração que Ele merece. É isso que eu quero falar nesta noite. Para que você não abandone o estado de adorador. Não deixe que o espírito de adorador saia da tua vida por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Mas que, independente de qualquer coisa, continue adorando. Continue sendo fiel. Precisamos continuar assim como foi Zacarias. Como foi todos aqueles que sofria por causa de um milagre, de uma bênção que desejava ter, mas que embora ainda não tivesse acontecido, não abandonaram o Senhor. Permaneceram firmes, permaneceram fiel a Deus. Então é isso que o Senhor espera de nós. É isso que Deus espera do seu povo nesses últimos dias. Esses últimos dias Deus quer ver se o povo dele é capaz de buscar a Ele, de adorar a Ele, de exaltar a Ele em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Porque muitos, quando chega a tempestade, quando vem a luta, quando o vento começa a soprar, abandona. Começa a viver uma vida distante de Deus. Como se Deus fosse pai, como se Deus tivesse a obrigação de fazer na hora que Ele quisesse, na hora que Ele quisesse. E eu conheço pessoas, muito seriamente, que por causa de perda, abandonaram Deus. Abandonaram o Senhor. Têm apostatado da fé. Têm vivido distante. Voltaram para servir ao mundo. Menino aprendendo um passarinho sobre o livro de Ruth, que de quando houve fome naquela cidade, que o povo foi para Moabe. Achando que seria menor do que em Belém de Judá. Em Moabe é lugar de perda. Em Moabe é lugar de tristeza. É lugar de luto. Lembra que Naomi perdeu seu esposo e seus 2 filhos? Lá em Moabe. Então as pessoas se desesperam e vão para o mundo, achando que lá vai ser melhor. Só que lá o sofrimento é muito maior. Só que lá a luta é muito pior.
Porque aqui a gente pode até sofrer dificuldade. E nós temos que estar cientes que isso é coisa que acontece na nossa vida. O Senhor Jesus já havia falado que no mundo nós teríamos aflições. Então aqui dentro, nós temos que ter a consciência de que nós vamos padecer dificuldades. De que nós vamos passar por lutas. Mas logo nós sabemos que Ele está no nosso barco. Logo nós sabemos que Ele está no meio da tempestade conosco. E lá fora não. Lá fora ele está sozinho. Sem Deus. Ouvindo conselhos errados. Abandonam o Deus do impossível. Deixam de adorar, deixam de exaltar ao Senhor. Mas eu volto a dizer nesta noite que eu sei que não apenas eu, mas que existem pessoas aqui que estão passando por dificuldades, que estão passando por lutas, que espera há muito tempo que esse Deus do impossível se prega, que ouve, faça um milagre e o milagre ainda não aconteceu. E se nós não estivermos firmados nessa palavra, se nós não estivermos firmes e dermos ouvido a palavra contrária, aquilo que o inimigo, aquilo que o diabo fala, nós abandonamos tudo e vamos embora. E é tudo que o diabo quer. É colocar tristeza no nosso coração. É colocar dúvida no Deus que nós servimos. É colocar dúvida na nossa mente. Será que o Deus que você faz mesmo? Será que vale a pena ser esse Deus? Será que vale a pena estar se consagrando, orando, buscando a presença de um Deus que não está fazendo nada com você? É isso que o inimigo ele tenta fazer na vida da igreja, na vida daquele que serve a Deus. Porque quando estamos passando por isso, o desespero toma conta. E se nós não estivermos firmados, queridos, nós vamos ser facilmente levados. Mas eu creio, eu profetizo em nome de Jesus que nós estamos diante de Deus nesta noite, que ama ao Senhor, e que também está na presença dele, independente de qualquer coisa, do milagre acontecer ou não. Então saiamos daqui nesta noite com essa certeza, com essa convicção. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer um milagre na minha casa, Ele é Deus. Se Ele fizer um milagre na vida do meu marido, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Porque por mais que nós pensamos que é difícil Ele fazer um milagre na nossa família, no meio da nossa parentela, o milagre na vida dos filhos, do marido, da esposa. Mas Ele faz porque Ele é Deus. E a sua palavra nos garante que Ele é o Deus das causas impossíveis. Que não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer na nossa vida. Portanto, não desista. Não desista de orar. Não desista de crer. De acreditar. Calma. Quando o Senhor falou para essas pessoas, está aqui há um ano, Sara vai ter um filho, Abraão. Então veja que não foi ele disse que seria amanhã. E durante esse período, ele teria que continuar sendo fiel a Deus. E todas as pessoas foram e esperaram o milagre acontecer, no tempo determinado do Senhor aconteceu. Porque no tempo determinado de Deus, tudo aquilo que tem que acontecer na nossa vida, ela vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Portanto, permanecemos firmes nessa palavra, nesse Deus. Não desistimos. Não podemos desistir. Mas que possamos permanecer firmes. Devemos aproveitar as circunstâncias da vida para nos aproximar do Senhor, buscar intimidade com Ele. Independente de como você está hoje, não deixe de adorar o Senhor.
que as circunstâncias difíceis que estamos atravessando hoje, que os problemas, que essas lutas que têm nos alcançado, ela sirva não para nós nos distanciarmos dele, mas que sirva para nós nos aproximar dele. Que isso sirva para nós poder ter mais intimidade com o Senhor. Que possamos não apenas falar, mas ouvir Deus falar conosco, através da sua palavra. Então que nós possamos permanecer firmes nessa palavra, não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda, como ele falou para Josué. Porque ele fazendo assim, ele conduziria o povo até a terra prometida. Então, se nós quisermos que o milagre nos alcance, se nós quisermos que a bênção do Senhor, que aquilo que nós tanto almejamos da parte de Deus aconteça na nossa vida, nós precisamos permanecer nesta palavra, permanecer firme nesse Deus, não se desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, mas meditar dia e noite. E assim o Senhor ele vai nos firmando, ele vai nos sustentando até chegar o dia da bênção. E nós dizemos, valeu a pena servir, valeu a pena permanecer firme, valeu a pena adorar ele, enquanto eu estava angustiada, chorando, sofrendo. Valeu a pena exaltar a esse Deus. Vale a pena. Vale a pena. E nós precisamos, nesses últimos dias, ter fome, ter sede desse Deus. Porque Amós 11, se não estiver enganado, diz que haverá dias em que haverá fome e sede, mas não de pão nem de água, mas da palavra do Senhor. Então que essa fome e essa sede, ela permaneça na nossa vida. Que a igreja do Senhor nesses últimos dias possa almejar estar na presença do Senhor, independente de qualquer coisa. Eu disse no começo que hoje, no mundo atual, as pessoas têm colocado seu coração e têm, almejado mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Nós buscamos mais a terra do que queremos que o céu desça sobre nós. Eu estava lendo hoje em Neemias, no capítulo 8, quando Esdras subiu naquele púlpito de madeira improvisado para ler o livro da lei do Senhor. E isso fez durante 7 dias. 6 horas de leitura da palavra, das 6 da manhã até o meio-dia, durante 7 dias. O povo que havia voltado no cativeiro. E o povo agora chorava, se arrependia, porque as palavras da lei de Moisés ia tocando o coração deles, e logo eles viam que eles tinham feito algo que não tinha agradado ao Senhor, o que eles tinham feito era algo que aos olhos de Deus era errado. E que todo o sofrimento que eles haviam enfrentado foi por causa da desobediência, de ter se afastado de Deus. Quando nós vamos ver isso, é como se eles tivessem montado cadena ali, durante esses dias, e como anseio na alma, para que chegasse logo um novo dia, para que eles lessem a palavra de Deus, e assim eles possam sendo alimentados. Lá no livro do Levítico, no capítulo 23, nós vamos ver algo parecido. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que um dia eu vou ver isso? Nos dias atuais, na vida da tua igreja, especialmente na CCIE, não apenas em Passarinho, mas em todas. Será que um dia o nosso coração vai ter vontade, desejo de montar acampamento na frente da igreja, a fim de que comece logo o culto, a fim de chegar a hora do culto? Independente do que nós possamos estar passando e vivendo, mas que o desejo, a vontade de estar na presença de Deus vai sobressair, vai estar sempre acima de tudo. Então eu vejo que nesses últimos dias a igreja do Senhor, ela precisa correr depressa para os pés do Senhor. Precisa ter sede e fome desta palavra, desse Deus. Eu considero o culto de hoje, o culto de doutrina, os mais importantes para nós. Não que os outros não sejam.
a consagração pela manhã. Era para estar cheio aqui hoje. Um povo sedento pela oração. Na terça-feira, um povo sedento pela palavra de Deus. Mas a gente vê que é os cultos que mais sofrem. É os cultos que mais a gente vê a ausência da igreja. Mas no domingo, para seguir o protocolo, né? Aí o povo vem. Aí a igreja está cheia. Mas parece que durante a semana não valeu a pena estar. Né? Diante de tudo que está vivendo, que está passando. Esse Deus do impossível não faz nada. Então não vale a pena aprender a palavra, não vale a pena dobrar os joelhos para orar. Porque parece que ele não erra, não faz nada. Mas eu quero, em nome de Jesus, e vamos continuar orando para isso e por isso, para que Deus ele avive a sua obra cada vez mais. O desespero de Abacuque no começo do livro dele era porque o que estava acontecendo era totalmente contrário ao que nós lemos sobre Zacarias. Era injustiça acontecendo. Era tudo desmantelado. Mas logo ele viu que o justo viveria pela fé. Ou seja, confiar e esperar em Deus. E ele se posiciona em relação a isso. Eu vou adorar a Deus, independente de qualquer coisa. Eu não vou me preocupar com isso. Porque Deus ele é maior. Porque Deus está no controle de tudo. E lá ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vinhas, os currais não tenham dado, o fruto da oliveira minta, ele vai dizer, todavia, minha alegre no Senhor. Exige-me Deus da minha salvação. Foi essa o cântico, a oração de Abacuque. Em meio a tudo que estava acontecendo, Senhor, ajuda a tua obra. E nós precisamos desse avivamento. Aleluia. Se você conhece esse louvor hoje, em seguida nós vamos estar orando. E eu creio no nome de Jesus que o impossível de Deus ele vai acontecer na tua vida. Deus tem visto, Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem ouvido,